A natureza é repleta de fenômenos inexplicados, que se tornam até mesmo ainda mais inacreditáveis quando registrados em vídeo. Vem comigo no vídeo de hoje conhecer 9 coisas bizarras que aconteceram na natureza. E olha, você vai ficar fascinado, tá? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. As rochas navegadoras. Durante décadas, no deserto conhecido como Vale da Morte, que fica na Califórnia, um grupo de rochas invadiu o imaginário da sociedade humana. Isso porque elas aparentemente se moviam, uma característica que desconhecemos desse tipo de objeto, né? O que reforçava essa ideia era o fato de que as rochas estavam marcando trilhas por onde faziam essa passagem ali, fazendo rastros, né, gigantescos pelo deserto, o que dizia que elas estavam se movendo pelo solo de fato. No entanto, após diversos anos de estudo, foi constatado que em alguns períodos do ano aquele deserto é coberto por uma pequena camada de água ali, que cruza por ele como uma leve correnteza que é suficiente para mover essas pedras. O que dificultou em muito essa descoberta foi que esse evento é o resultado de mais de 5 anos dessas temporadas aí, sendo algo praticamente impossível de se ver, né, de uma coisa assim de imediato, ou seja, não dava pra saber, meus queridos. Você imagina a galera entrando em paranoia ali porque as pedras estavam andando. O que é que você faria se abrisse a porta da sua casa e visse sua pedra em outro lugar com rastro? Eu quero saber sua opinião, tá? A mina psicodélica. Em Ekaterimburg, na Rússia, está um dos locais mais psicodélicos do planeta, que se localiza dentro de uma mina de sal que possui uma série de padrões de cores que são, olha, hipnotizantes. Cavernas de sal se formam a partir de regiões oceânicas que se secaram em períodos de milhões de anos. No entanto, nessa caverna, uma diversidade de minerais com cores vermelhas e amarelas se acumularam junto com o sal, enquanto ele secava, meus queridos, resultando em verdadeiros rios de cores padronizadas. O grande mistério sobre essa caverna, em especial o que deixa os cientistas perplexos, é que tentar entender o que realmente aconteceu naquele oceano para que os depósitos de minerais acontecessem de uma maneira padronizada é algo que buga a cabeça de todo mundo. E vale salientar que isso também é algo que só foi visto em apenas uma única mina em todo o mundo. Foi observado que elas possuem uma camada amarela que levaria alguns séculos para se acumular. Depois, uma camada vermelha por mais alguns séculos, outra amarela se repetindo por milhões de anos até chegar nesse resultado final. Mas o que faria com que esses depósitos de sedimento seguissem esse padrão continua sendo um mistério até os dias de hoje. Mas que é espetacular, isso é, né? As nuvens do Alasca. No Alasca, um fenômeno natural intriga a humanidade por muitas décadas. Essas são as nuvens etéreas do Alasca, que apenas podem ser vistas em regiões muito elevadas, onde as temperaturas estejam abaixo de 85 graus Celsius. Ou seja, locais em que a vida humana normalmente não existe, né? Para você ter uma ideia do quão inóspito esse local é, as nuvens foram apenas descobertas por imagens de satélites da região, já que ninguém havia chegado lá no momento certo para ver, né? Bom, um lugar muito frio como esse, podem até ter ido, mas em ocasiões específicas, não é que dão de cara com uma nuvem assim tão fácil. Depois da descoberta, esse se tornou um dos fenômenos naturais mais lindos que existe. No entanto, após análises mais aprofundadas, foi descoberto que ele é causado por gases CFC, que tiveram o seu uso proibido após a descoberta de que eles são responsáveis por causar buracos na camada de ozônio da Terra. É, família, mas até hoje, muitos desses gases do passado ainda circulam na atmosfera, causando esses efeitos diferenciados, né? A chuva de sangue. Na Índia, a população da cidade de Kerala passa por alguns momentos bem tenebrosos. Desde 2001, a cidade tem relatos de que em algumas épocas do ano, eles são acometidos por uma chuva de sangue que deixa todo o vale vermelho. Antes de investigações mais aprofundadas serem feitas, a população acreditava que isso era uma punição divina ou um presságio para os fins dos tempos. Porém, após a análise da composição da água, foi descoberto que ela estava infestada de algas vermelhas.
Assim, após mais investigações, foi descoberto que em algumas regiões do oceano, próximas a Kerala, uma espécie invasora de alga vermelha havia chegado por lá por volta de 2001. E em algumas épocas do ano, a sua população cresce tanto que quantidade suficiente delas são carregadas até as nuvens para deixar a chuva vermelha. Não deve ser nada fácil você falar assim, será que eu saio hoje? Será que vai chover? E quando chove, tá chovendo algo vermelho, né? Pra lá de assustador, meus queridos. Pororoca. Essa você provavelmente conheceu por conta do meme do Richard Rasmussen, né? Porém, o próprio meme era a explicação desse fenômeno que ocorre entre fevereiro e março no Brasil, quando a lua está cheia, tá? No ponto em que o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico se encontram e ocorre, claro, o fenômeno conhecido como a pororoca. Olha esse meme aí. Eu trago a vocês e entrego pororoca! Esse nome, meus queridos, se origina da palavra porok porok, que na linguagem indígena significa barulho destrutivo. Um bom nome para um evento natural que resulta em ondas gigantescas por algumas semanas, né? No entanto, enquanto esse fenômeno é um terror por pescadores e banhistas, ele é um paraíso para os surfistas, onde muitos turistas estrangeiros vão para lá todos os anos para aproveitar as ondas gigantes que são formadas. Disjunção prismática. Esse é um fenômeno natural que foi responsável pelo surgimento de diversas teorias sobre a existência de civilização super avançada que vivia na base dos vulcões e foram extintas. Meus queridos, pode parecer... Você já deve ter ouvido isso, né? Pode parecer estranho, mas tem muita coisa envolvendo esse assunto, tá? Enquanto outros povos, meus queridos, imaginavam que aquelas formações eram resultado do trabalho de deuses. No entanto, essa formação rochosa, conhecida como disjunção prismática, é um fenômeno que definitivamente é uma das criações mais bizarras da natureza. Hoje, com o avanço da geologia e geomorfologia, sabe-se que essas rochas são resultado das tensões que se geram durante o processo de arrefecimento de massas de magma ou lava, que fazem com que a rocha adquira essa forma de prisma, que fica claro, muito bonito e muito diferente também, né? E vem cá, também não é todo dia que a gente vê algo parecido com isso. Relâmpagos vulcânicos. Conhecidas como trovoadas sujas, esse fenômeno é algo que deve ser uma experiência intensa de se observar, né? Isso porque diversos relatos e registros apontam a existência de relâmpagos vulcânicos. Isso mesmo que você ouviu, relâmpagos vulcânicos. Eles acontecem durante uma erupção vulcânica onde, por razões ainda desconhecidas, os raios saltam de dentro do magma de uma maneira muito tenebrosa, família. Porém, no final das contas, você não tem muito o que se preocupar com isso, já que está correndo mais risco de vida do próprio vulcão em erupção do que de qualquer coisa que pode vir nele. Pera aí, raio, né? No caso ali. Geleia estrelar. Relatos de bolhas gelatinosas caindo do céu nos campos abertos datam desde o século XIV, e eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso, tá? E olha que até hoje sua existência permanece um mistério, família. Com o tempo elas receberam uma variedade absurda de nomes, sendo chamadas de geleia astral, geleia estelar, tiros de estrela, gosma estelar, muque estelar, bolha estelar, enfim, tem nome pra dá de rodo ali. Apesar de não serem fáceis de serem encontradas, relatos dessas bolhas caindo do céu são relativamente comuns. Porém, nós ainda não fazemos ideia como elas surgem e de onde elas vêm. Peixes elétricos. Todos sabemos que a eletricidade se propaga muito melhor na água, né? Assim, geralmente a ideia é tentar manter essas duas coisas o mais longe possível uma da outra. Porém, apesar disso, temos uma família inteira de peixes que possuem a capacidade de produzir correntes elétricas aonde? Debaixo d'água, né? Isso sem se afetar, meus queridos. Eles fazem isso por meio de células especiais que conseguem produzir a corrente. E por conta da água, algumas delas são até mesmo capazes de levar pessoas para o hospital ou até mesmo cemitérios. No vídeo podemos ver um momento em que um homem acaba sendo atingido por uma dessas sem querer. Bom, se ele desmaia ou tivesse uma parada cardíaca causada pela corrente elétrica, o homem poderia acabar morrendo até afogado, né?
Não é fácil, meus queridos. Quando a gente fala no mundo animal, olha, tem muita coisa que a gente já sabe que é sinistro e ainda vai descobrir. É verdade. Mas vem cá, qual desses tópicos você mais gostou de ver hoje? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!